Se tiver as suas Bíblias, eu convido a abrir em 1 Pedro capítulo 2. Voltar ao tópico de versículo 18 até o versículo 25. É bom ver o Daniel e a Selma aqui de volta. É bom ver o Maviel também e a Maria. É um prazer tê-los conosco. Vamos ler versículo 18 até o final do capítulo. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar. Senhor Deus, nosso eterno Pai, perante a sua palavra, não podemos estudar a sua palavra, pregar a sua palavra ou entender a sua palavra sem depender do Espírito da verdade, o próprio Espírito Santo, Senhor, para nos ensinar. Pedimos que nos ensina, que a palavra hoje à noite pregada encontra-se semente em terra fértil, que não seja usado, Senhor, para endurecer ainda mais os nossos corações. Mas pedimos, Senhor, que aqueles que estão desanimados, que o Espírito seja o Espírito de conforto. Para aqueles que têm mente dividida, Senhor, que o Espírito traga a eles Espírito da verdade. E para nós, Senhor Deus nosso Pai, nós pedimos que ajude-nos a continuar trabalhando e vivendo na Sua presença através de Jesus Cristo. Amém. Nós vimos em Romanos 3, 1 Pedro 2, sinto muito, várias coisas sobre o trabalho e o crente. A gente estava desenvolvendo teologia do trabalho. Já preguei uma vez sobre isso, já preguei segunda vez. Essa é a terceira e última até a próxima vez que eu prego. Mas simplesmente nós estabelecemos que 1 Pedro, capítulo 2, não permite que nós nos vingamos. Nós vemos isso em versículo 18. O mandamento é claro: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. E a motivação disso é justamente porque nós temos um Senhor no céu. E quando nós servimos os senhores aqui na terra, nós estamos fazendo na presença do nosso Senhor no céu. E esse Senhor no céu, Ele nos manda: sede submissos. Desobediência à palavra de Cristo é desobediência contra Cristo, e nós sofremos. Mas Ele também dá a motivação. Ele fala: porque isto é grato, versículo 19, isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência
para com Deus. Ele fala, isso é a motivação. Deus pode usar o seu sofrimento no trabalho para trazer glória ao seu próprio nome e para mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido. Pois bem, eu não tinha intenção de pregar justamente isso, mas eu seria omisso se nós não víssemos juntos algumas coisas bem práticas quanto ao trabalho. Nós temos no Antigo Testamento o livro de Provérbios, e nós temos íntima conhecimento deste livro. É uma coleção excelente de sabedoria sobre todas as coisas, vida em família, vida no trabalho, vida de pais e filhos. Mas é extremamente frustrante, porque o hebraico judeu, quando ele escreve, ele não escreve como nós gostaríamos que ele escrevesse. Nós que herdamos a filosofia grega, nós gostamos daqueles 3 pontos sequenciais. Nós gostamos de ver aqueles 3 pontos desenvolvendo em uma passagem. Nós gostamos disso e é muito bom. Mas o judeu não quer que você goste da harmonia e a geometria da instrução. Ele desenha a sua literatura para fazer você parar e pensar. Como é que isso encaixa com isso, como eu coloco os dois juntos e aplico na minha vida? E o livro de Provérbios é cheio. Às vezes o que ele fala em um versículo, ele fala, não responde ao tolo segundo a sua tolice. E em outra passagem ele fala, responde ao tolo. E aí, como é que nós fazemos sentido disso? Meu pai sempre lia o livro de Provérbios para nós, crianças, usando aquela tradução em inglês de 1611, o King James, né? O Shakespeare, ele ajudou a traduzir, a colocar algumas coisas em verso, mas todo dia da semana, se fosse o dia primeiro, era Provérbios primeiro, segundo, Provérbios 2, e assim vai. Ele fez isso desde 87, quando eu nasci, até 2014, e eu não consigo lembrar de sequer dia que ele faltou, ou deixou isso de lado por cansaço, ou viagem, ou qualquer coisa. Sempre era o livro de Provérbios. Então nós gostaríamos de ver o que o livro de Provérbios fala sobre o trabalho. O livro fala sobre muitas coisas, mas vamos nos restringir somente àquilo que ele fala sobre o trabalho. Vamos lá, por favor, para Provérbios capítulo 6. Agora, o livro de Provérbios, basicamente, é um pai falando ao filho dele. Ele fala de capítulo 1 até o capítulo 9. Depois do capítulo 9, tem 400 e poucos provérbios soltos. Eu conheço algumas mães que têm dor de cotovelo porque os filhos sempre lembram o que o pai disse. É incrível. Quase ninguém cita a mãe, mas cita aquelas frases, aqueles bordões que os seus pais sempre falavam. Então, livro de Provérbios, Salomão, filho de Davi, ele coloca perante nós 2 caminhos. E ele faz isso porque ele cresceu ouvindo os Salmos. E você lembra como o Salmos 1 começa com apenas 2 alternativas. Ou você deleita na meditação do Senhor, ou você é ímpio. Não tem uma terceira posição, não tem um lugar neutro para estar. E Salomão, ele começa da mesma forma, se você olhar. Ele fala, olha, tem 2 caminhos. Eles podem parecer iguais em certos momentos, mas não se engana com as aparências. Porque a origem, a motivação, as evidências são totalmente diferentes. E o mais importante, o final é totalmente diferente. Então, através do livro de Provérbios, nós temos o contrastado o tolo, o inocente, o ímpio e outros sinônimos, e eles vivem para trazer glória e prazer a si mesmo.
E eles seguem um caminho tortuoso, se adequando e manipulando para que você goste deles, para que eles podem pegar o que eles bem querem. Isso é um caminho. Mas o segundo caminho, daqueles que temem ao Senhor, são aqueles que estão fazendo o que a palavra de Deus manda, em qualquer situação. Se é bem-vinda ou se é rejeitada, se vai deixar eles ricos ou se vai deixar eles pobres, esse é o segundo caminho. E ele segue, se você olhar em 1 Coríntios capítulo 1, você vai ver bem claramente que Paulo, um judeu, escrevendo sobre Jesus Cristo, olha o que ele fala em versículo 30 e 31. Ele diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria. Se você ler Provérbios 2, Provérbios 4, Provérbios 8, você vai ver que são capítulos incrivelmente cristológicos. A única maneira de ser um sábio conforme Provérbios é de estar em Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Você não pode seguir o livro de Provérbios por seu próprio esforço e fala, nossa, isso aqui vai dar bom. Não é assim. Você vai para a morte, você vai para o inferno. Cristo é aquele que dá a sua graça, que dá o seu Espírito para que você pode obedecer à palavra de Deus, para trazer glória a Deus Pai e para ser uma luz neste mundo escuro. Mas a sabedoria que Cristo faz não é simplesmente como eu posso sair do inferno, como eu posso escapar das chamas. Ele não somente nos dá instrução em como chegar ao céu, ele também nos dá instrução como viver as nossas vidas aqui. E o livro de Provérbios é cheio de conselho para quem quer viver agradando a Jesus Cristo. Lógico, se nós professamos ser salvos em Jesus Cristo, se nós alegamos que Jesus Cristo colocou o seu Espírito em nós, que o poder da Trindade está operando em nós para fazer as boas obras que Deus estabeleceu, segue que devemos produzir esses frutos de Provérbios. Caso contrário, se você se identifica com aqueles que estão do outro caminho, você provavelmente não é convertido. Se a sua salvação só aparece aqui, na igreja, uma vez por semana, você é hipócrita. E a única coisa que o Novo Testamento fala de capa a capa é sobre a hipocrisia. As pessoas que, como o ímpio, querem manipular as pessoas de pensar que eles são bons, que eles são agradáveis. Mas Provérbios vai nos ensinar como glorificar a Deus aqui neste mundo, em casa, na igreja, no nosso trabalho, no nosso dinheiro e tudo isso mais. Vamos olhar Provérbios 6, versículos 6 a 11, ele fala, vai ter como a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão na cega, ajunta os seus mantimentos. Ó preguiçosos, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, de um lado, nós temos o preguiçoso. Do outro lado, Provérbios apresenta o diligente.
certo? Estão comigo, povo de Deus? Sim. Então, o que significa ser preguiçoso? Será mesmo que um pouco de preguiça e relaxo realmente vai trazer crise de repente e inesperada e fazer-nos sofrer? É isso que o texto está dizendo. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços. Em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. E você pergunta, David, como eu posso identificar alguém que é preguiçoso? Como eu posso ver se eu sou preguiçoso? Isso é uma ótima pergunta. Obrigado por fazê-la. A primeira coisa que eu quero falar hoje à noite é um aviso contra a preguiça, ou contra ser um preguiçoso. E depois eu gostaria de falar um pouco sobre instrução do livro de Provérbios, como ser um trabalhador que teme a Deus. A primeira coisa, vocês lembram quando o pastor Tiago estava lendo em Gênesis, você lembra que Deus criou o homem para trabalhar. Trabalho nunca foi vinculado a dinheiro nem comida antes da queda. Deus falou, você vai trabalhar. Não tem naquela desculpa, eu vou trabalhar quando eu estou casado. Antes da Eva ser criado, Deus criou o homem para trabalhar. E ele fala, olha, eu somente trabalho para ter o dinheiro ou comida na mesa. Eu não vou fazer nada mais que não rende para mim. Deus colocou ele no jardim, onde não precisava, tinha todas as árvores para servir ele de comida, e mesmo assim ele falou, você vai trabalhar, você vai cuidar, você vai guardar. E lembra que Deus formou o homem, explícito, em Gênesis 2,15. Você vai ver que Deus tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Você está vendo aí que Deus tomou o homem e colocou ele em um lugar específico para usar os dons que Deus tinha dado a ele para glorificar Deus através do trabalho de cultivar e guardar. Deus tem, pela providência de Deus, colocado você no seu emprego, que você tem hoje. Deus abriu as portas para você trabalhar nesse lugar, para usar os dons que Deus te deu nesse trabalho, para trazer honra e glória ao nome de Deus através do trabalho de cultivar e guardar. Tudo bem. Algumas pessoas têm a pachorra de falar que eles não trabalham porque eles gastam muito tempo lendo a palavra de Deus e orando. É uma desculpa que parece muito santo. Mas lembra que Adão não tinha pecado. Ele estava em plena comunhão com Deus, e mesmo assim o tempo que ele gastava com Deus não interferia, nem encurtava o seu dia do trabalho. Deus fala, olha, você tem trabalho a fazer. Ele colocou a gente em presidente prudente. Ele nos deixou trabalho a fazer. Então, como é que o preguiçoso, você pode perceber que ele sempre vai ser o oposto trágico dessa bênção chamada trabalho que Deus deu ao homem. O preguiçoso é o oposto. Quais são os sinais? E vocês podem agradecer a Laura, porque ela criou slides para deixar muito mais fácil de acompanhar. Lembra que eu falei que o hebraico, o judeu, ele quer que você para e pensa. Então eu tive que pescar esses provérbios sobre o trabalho de todo lugar em Provérbios. E ela deixou listadinho aí para vocês. Então preste atenção, vai ter prova sim. Quais são os sinais que alguém é preguiçoso? Primeiro, ele começa obras, mas nunca termina. Provérbios 19, versículo 24, nós recebemos essa afirmação: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Em outro lugar está escrito: o preguiçoso não assará a sua caça. O rapaz já fez todo o trabalho de encher o prato, ele não vai colocar a mão
e trazer à boca, fez todo o trabalho de caçar e não vai assar o que ele fez? É ridículo se você começar a parar para pensar, mas é assim que o preguiçoso, ele começa um monte de coisas, mas tudo que ele começa é sempre pela metade, e não tem um motivo porquê, não tem. A segunda coisa, o preguiçoso sempre evita dificuldade e desconforto. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso, desculpe gente, capítulo 20, versículo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Por que ele não está trabalhando no campo dele para ter comida para o próximo ano? Porque está frio. Assim não dá. A gente precisa descansar um pouquinho, é muito desconfortável. Isso é conversa de preguiçoso, ele evita a dificuldade e o desconforto. E nós vemos isso, especialmente nós vemos isso na vida de alguns homens. Quando eles investem a vida toda em um trabalho, chega lá em cima, naquele nível bem alto, mas ele não se esforça nem um pouco para cuidar da própria casa, de educar os filhos, de amar a esposa. Eles fazem um monte de coisa para evitar a sua responsabilidade principal. Isso é preguiça. Salomão está dizendo, você não pode escolher as partes que te agradam. Você não tem esse dinheiro, você tem que fazer tudo que Deus colocou nas suas mãos. Mas olha a terceira coisa. O preguiçoso, ele cria desculpas para a sua preguiça através do medo. Provérbios 22, versículo 13. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca vi um leão na rua durante horário comercial, aqui em Prudente. Mas o preguiçoso vê. Ele vê essas dificuldades e ele fala, a única questão prudente a se fazer é simplesmente ficar em casa. Ele fala, eu tenho tanto medo daquele leão lá fora, mas ele não percebe que essa preguiça que mora no seu coração é muito mais perigoso. Está levando ele direto ao inferno e ele está na cama abraçado com esse pecado no seu coração. Quarto, o preguiçoso é cheio de vontades, mas não está disposto a realizá-los através do trabalho. Provérbios 21, versículo 25, olha que trágico, e 26, o preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo o dia, mas o justo dá e nada retém. Ele morre desejando. Por que ele não pegou? Porque ele tem alguma deficiência física? Porque ele tem alguma deficiência mental? Ele fala, o preguiçoso morre desejando porque suas mãos recusam trabalhar. Isso é trágico. Alguém que recebeu de Deus vida neste mundo, e o legado que eles vão deixar para os seus filhos é aquele lugar amassado no sofá, onde papai sempre ficava para assistir TV e os jogos. As mãos dele recusam trabalhar. Quinto, o preguiçoso pensa que ele sabe melhor, mas ele não faz. Provérbios 26, versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Para quem estava aqui hoje de manhã, foi falado sobre Mateus 18, certo? Se alguém pecar contra você, vai. É não simplesmente informar o camarada, mas persuadir que esse caminho que ele está indo atrás é contra a palavra de Deus, é para o dano próprio. Você tenta persuadir, e depois leva 2 ou 3, então no total 4,
Mas aqui, se você levar 7 homens para negociar com ele, esse homem aqui, ele vai falar, mesmo assim, confia no Pai, vai dar tudo certo. Então, como é que a vida dele termina? Qual o resultado da preguiça do Netflix? Provérbios 20, versículo 13, não ames o sono para que não empobreças, abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Em outro lugar está escrito, a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. A garantia de Deus é que pessoas preguiçosas vão sofrer sim neste mundo. E eles experimentam dificuldades que poderiam ser evitados. Provérbios 15, versículo 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Quando o preguiçoso começa a se mexer, ele vai, ai, isso dói, e vai por outro caminho, e ai, isso dói. E ele acaba sendo aquele homem solteiro, de 42 anos, morando no porão da sua mãe, vendo problemas para todo qualquer lado, nunca estudando, fazendo trabalhos simples ser bem mais difícil do que eles deveriam ser. E sabe a melhor parte? Eles culpam todo mundo. Ah, meu pai não me deixou nada, minha mãe não quer cobrar aluguel de mim, eu não sei porquê. E assim vai. O preguiçoso é trágico. Ele não somente experimenta dificuldade, ele também acaba com seus próprios posses. Olha em Provérbios 20, eu acho que é 29, versículo 30. Mas se não for, vai ser 24. 24, versículo 30. Nunca fiz medicina, mas a letra às vezes engana. Versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falta de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos, coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Em termos modernos, vocês sabem o que Salomão está dizendo? Ele está dizendo que esse cidadão é tão preguiçoso que não pode guardar as próprias ferramentas. E eles enferrujam, e ele perde, ou eles são roubados. É aquele camarada que nunca cuida do seu carro. Faz anos e ele fala, olha, isso aí não funciona. Faz 10 anos que não funciona. Nunca consertou, nunca trocou óleo. Tudo que ele precisa mexer em casa, ele sempre famoso. Vou deixar isso para depois. Depois vejo isso mais tarde. Como se a própria natureza vai consertar o carro dele, a casa dele ou o campo dele. É bizarro, mas ele faz isso e ele faz com muito prazer. Totalmente desorganizado nas finanças. Quando vem crise, ele não tem poupança de emergência. Ele não sabe como controlar o dinheiro. Gastou tudo como o rei do iFood. E quando ele vem, ele não pode pagar a fatura. E aí, mais juros, mais coisas. E vai perdendo. Mas também ele é chato. Até com seus pais, os seus chefes e os seus supervisores. Olha Provérbios 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Vocês já trabalharam com preguiçoso? Que vocês dois receberam uma tarefa? E quem executou a tarefa não foi ele? Vocês sabem como isso é amargo, como vinagre, como isso irrita você, como fumaça aos olhos. Mas, não só isso, ele não só ruína todas as suas posses, ele não entra em dificuldades desnecessárias, ele não provoca os seus pais, chefes e supervisores, ele traz vergonha sobre ele mesmo e sobre todos os seus associados. Em Provérbios 10, olha o versículo 5.
O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Ele é uma vergonha para ele mesmo. Ele é uma vergonha para a mãe que deixa ele vir no porão. Ele é uma vergonha para todo sócio dele. As pessoas não querem contratar ele mais. Chega uma hora que o nome dele já está rodado. E as pessoas não querem trabalhar com eles. E eles simplesmente não é apreciado por nenhuma pessoa mais. Porque todo mundo sabe que é preguiçoso. Mas olha em Provérbios 18, versículo 9. Provérbios 18, versículo 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Agora, no hebraico, essa palavra desperdiçador pode ser alguém que desperdiça ou pode ser destruidor. Ambos sentidos pode ser usado. Então pensa comigo. Alguém rouba alguma coisa que é seu. O preguiçoso é exatamente igual. Só que eu pessoalmente prefiro ladrão. Porque quando eles roubam alguma coisa, nós podemos trabalhar, comprar de novo aquele objeto furtado e seguir a vida. Mas o preguiçoso, ele desperdiça o tempo. Coisas podem ser substituídas. Tempo não pode ser. Imagina, vocês aqui, tem mais ou menos 50 de vocês aqui, e o pregador é 5 minutos atrasado para chegar aqui. Quanto tempo foi desperdiçado? 5 minutos? Não. 5 minutos da minha vida, da sua vida, até que todo mundo contabilizando é mais de 4 horas. Deus te deu um dia de nascer, um dia de morrer, e Ele definiu os dias que você vai ter, e esse preguiçoso gasta o seu tempo, como se fosse alguma coisa você pudesse comprar de volta na conveniência. O preguiçoso destrói tantas coisas boas. E ele fala, olha, eu estarei aí, nesse horário específico. Chega esse horário, vai esse horário, e todo mundo está esperando por ele. Sofri muito com isso. Quando fui convidado para a festa de aniversário, começava às 19 horas, adivinha que horas que eu estava lá? 7 horas, né? Estava no convite. Os brasileiros, é incrível, parece que todo mundo está na mesma conspiração. Nunca chega às 7. Eu lembro uma vez, eu fui para uma festa de aniversário, a aniversariante estava saindo do banho, nem tinha se arrumado ainda. Fiquei fazendo chá de sala, mas olha, o preguiçoso, você dá 15 minutos para ele descansar, ele leva meia hora. Você bota em frente ao computador, ele fica no Instagram. Vida é curta, tempo é precioso e ele gasta tudo. E você fala, eu sou culpado de tudo isso. Eu não quero ser assim. Eu quero viver como Cristo me ensina a viver. Como fazemos isso? Ótima pergunta. Obrigado por perguntar. O segundo ponto é instrução em como ser um trabalhador que teme a Deus. Olha em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é fundamental para guardar, para aprender com o livro de Provérbios. O que é o temor do Senhor? Olha em Hebreus 4, versículo 13. Se você está tendo dificuldades com preguiça na sua vida, recomendo Hebreus 4, versículo 13, para sua memorização. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Lembra que Deus te deu
um tanto de vida. Deus te deu um tanto de habilidades e talentos para usar, para glorificar a Ele, para abençoar o seu reino. E você vai prestar contas se você usou esse tempo para a sua própria glória, o seu próprio prazer, ou se você usou os seus dons e talentos para trazer glória a Deus e para servir os seus irmãos e irmãs em Cristo. Isso é o temor do Senhor. É trabalhar, tinha aquela expressão em latim, coram Deo, perante na face de Deus. Os puritanos, eles falam, tudo que você faz, está fazendo perante os olhos de Deus. Ele vê quando você faz isso, Ele vê quando você faz aquilo. E Provérbios capítulo 1, ele fala, olha, esse temor, esse conhecimento que Deus vai te cobrar por absolutamente tudo, isso é o princípio. Se Deus vai te cobrar, se você vai prestar contas a Deus, por que você vai fazer coisas às escondidas? Se Ele vê tudo. Isso é o temor do Senhor. Ele fala, olha, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso é fundamental para ser um bom trabalhador, mas se você lembrar, 1 Pedro 2, nós estávamos falando sobre um bom cidadão, um bom trabalhador. Daqui a pouco estaremos falando do boa esposa, não bom esposa, e o bom marido. Todas essas pessoas precisam entender que existe um rei maior do que o rei eleito, que existe um patrão maior, um senhor maior do senhor que eles servem aqui na terra. As esposas precisam lembrar que tem um esposo maior do que o leãozinho que eles casaram. E os homens precisam lembrar que a medida do amor para com a esposa não é o que eles veem, é o amor que Cristo teve pela sua igreja. Então, o nível está bem alto. Mas, se você fizer coisas religiosas ou seculares, se está dentro ou fora, visto ou em particular, Deus está te vendo. Por isso, em Provérbios 10, versículo 4, aplicando o temor do Senhor ao nosso trabalho, o trabalhador que teme o Senhor será diligente e trabalhará. Provérbios 10, versículo 4, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Isso é através do livro inteiro de Provérbios. E esse enriquecer que ele fala também não pode ser entendido como nós entendemos enriquecer hoje. Para o judeu, enriquecer é ser frutífero, era a mesma palavra. Então, alguém que está produzindo muito fruto está sendo mais responsável, está abençoando mais pessoas. Se fosse dinheiro para ajudar eles, se fosse talento para ajudar eles, era coisas que seriam produzidos como fruto. E quando você trabalha para a glória de Deus, para o bem da sua família, para o bem dos seus irmãos e irmãs, isso que Provérbios fala, aquele que teme o Senhor será diligente e trabalhará. Mas, olha Provérbios 22, versículo 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Uma pessoa que trabalha com vigor, acaba acumulando responsabilidades. Você lembra da história de José, em Gênesis 39? Primeiro ele foi vendido como escravo na casa de Potifar. Pouco tempo depois, Deus abençoou ele estava trabalhando lá, virou o superintendente da casa de Potifar. A esposa de Potifar criou encrenca com ele foi mandado para a prisão. Daqui a pouco, acho que é menos de 2 anos, ele agora é principalmente o cara responsável pela prisão toda, inclusive a cárcere dele mesmo. Incrível! E um pouco depois disso, em 41, ele já se torna o segundo no reino de Egito. A mão diligente dominará, mas a mão remissa será sujeita a trabalhos forçados. O profeta Daniel, outro caso interessante, ele foi levado jovem, ele resolve que ele vai fazer tudo conforme a palavra de Deus.
Aonde que ele aprendeu a trabalhar? Do livro de Provérbios, o mesmo que nós temos. Deus abençoou isso. E em capítulo 2, ele já é uma pessoa responsável pelo reino da Babilônia. Segundo, alguém que teme o Senhor, um trabalhador que teme o Senhor, não desperdiça o seu tempo em coisas inúteis. Provérbios 12, versículo 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Você está vendo o contraste aí? Tem pessoas que vendem Inodê, Herbalife, e nunca dá certo. Por que não? Porque é uma coisa totalmente inútil. Está vendido a eles para eles ganhar dinheiro, mas é só palavras, meras palavras. Levando a penúria. E a pessoa fica lá esperando um dia vai dar tudo certo, mas não trabalha. Provérbios 13, versículo 11, mostra o outro lado. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Então, ao invés de investir em coisas inúteis, tem pessoas que ganham dinheiro com coisas desonestas. E qual a situação? Esses diminuem. Riqueza ganho assim nunca dura. 3. Trabalhador que teme a Deus, preste atenção e exercita discernimento. Provérbios 27, versículo 18. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Você reparou naquela última frase de Provérbios 27, 18, aquela palavra cuidar? É a mesma palavra cuidar que foi usada em Gênesis 2,15. Aquela pessoa que está cumprindo o mandamento de Deus, cumprindo a função para a qual ele foi criado, que está cuidando do seu senhor, o que isso significa? Que quando o gato está em viagem, os ratos não andam de cueca. Não interessa se o chefe está vendo ou não, ele está cuidando do seu senhor. E você fala, mas eu sou do lar, eu não tenho chefe. Provérbios 31, versículo 27. Diz, a mulher virtuosa atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Essa palavra atender, adivinha de onde veio? Gênesis 2:15. A mesma coisa, cultivar e guardar. Ela atende ao bom andamento. Provérbios nunca limita o trabalho para dinheiro, para trabalho remunerado. Nunca. Se você é do lar, o seu trabalho é o lar. Se você é estudante, o seu trabalho é estudar. Se você é empregado, o seu trabalho é fazer o que o chefe manda. Tudo isso é trabalho. E se você vai ser preguiçoso no lar, ou no trabalho, ou com os seus estudos, todas essas coisas vão atrás disso. Por isso, mesmo pessoas autônomas, eles também precisam trabalhar bem. Em Provérbios 27, versículo 23 a 27, olha o que ele diz. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem na coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância. O que leva a tudo isso? Conhecer bem o estado, a situação do seu trabalho autônomo. E por último, o trabalhador que teme a Deus tem discernimento nas prioridades. Olha Provérbios 24, por favor.
versículo 27. Ele fala: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. O fazendeiro, ele tem um momento certo de plantar para ter uma colheita. Ele precisa dizer não a certas coisas para fazer o que ele precisa fazer. Mas a mesma coisa para todos nós. Precisamos discernir as prioridades. Agora vamos para a conclusão e aplicação. Primeiro, eu gostaria que vocês fossem realistas com sucesso financeiro. Dinheiro pode ser bênção e pode ser maldição. O amor ao dinheiro sempre leva à ruína. Seja realista, dinheiro não dura, não dura. Mas nós precisamos trabalhar para a glória de Deus, para abençoar as nossas famílias, para abençoar os nossos irmãos e irmãs. Em Provérbios 19, versículo 4, Provérbios 23, 4 e 5, olha o aviso: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Você não pode confiar nas riquezas. Você não pode trabalhar. Tem que ter um propósito maior: servir o seu Senhor. Não pode confiar em dinheiro. Precisa confiar em Deus. Quantos de nós aqui hoje à noite pode orar com Asaf em Provérbios 30, versículo 9? Provérbios 30, versículo 9. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Vocês podem fazer essa mesma oração? A não dar nem riqueza, nem pobreza, mas me dá simplesmente o suficiente e tá bom assim? E por último, tenha uma prioridade maior com o seu dinheiro, suas riquezas e o seu trabalho. A motivação máxima por que nós trabalhamos, como estudante, como do lar, como empregado, como chefe, é para glorificar a Deus e amar homens e mulheres. Tem coisas mais importantes do que o dinheiro. Tem coisas mais importantes do que o sucesso: a justiça e a obediência. Pois justamente Deus vai nos chamar para prestar contas a Ele, com tudo que Ele deu a nós. E nós precisamos estar prontos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos